Olá pessoal, Dr. Vinícius Borba, advogado ambiental. Hoje nós vamos tratar sobre fiscalizações ambientais e a destruição de máquinas e alojamento. Na mídia, na grande mídia, muitas vezes desinformada, é comum a gente estar se deparando com essas fotos, que são registros de operações de fiscalização ambiental que resultam na destruição de equipamentos, explosão, e isso acaba, por vezes, infelizmente, se tornando grandes eventos cinematográficos, e isso causa muita comoção, e é o que a gente sente, enquanto morador aqui da Amazônia, é que os direitos dos povos da Amazônia, das pessoas que estão aqui, muitas vezes não são respeitados, e isso, por vezes, é para satisfazer uma vontade, um ego de estados que desconhecem a nossa realidade e também ONGs, países interessados. Enfim, a gente tem percebido com muita tristeza que essas operações e essas destruições muitas vezes são utilizadas pela grande mídia e pela imprensa como algo bonito de se ver, quando na verdade não é, e por vezes é algo ilegal. Mas afinal, a destruição de máquinas é permitida por lei? Sim, mas ela não é a regra, ela é a exceção. A gente tem visto que quase que automaticamente, toda vez que uma máquina é encontrada, ela é destruída. Mas existe uma série de requisitos para que haja aquela destruição, o que infelizmente a gente não tem visto em campo. A Lei 9.605 trata no seu artigo 72 que é possível, sim, a apreensão dos produtos, instrumentos, petrechos, equipamentos ou bens de qualquer natureza e a sua destruição ou inutilização do produto. No parágrafo 6º fala o seguinte: a apreensão e destruição referidas no inciso 4 e 5 do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 desta lei. Acontece que o artigo 25 não trata da destruição da forma que é feita. Vejamos, artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos os produtos e instrumento, lavrando seus respectivos autos. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Ora, mas por que se destrói então se a Lei 9.605 não traz como regra essa destruição? O decreto 6.514, no seu artigo 101, traz de forma até analógica à Lei 9.605 o seguinte: constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso de seu poder de polícia, poderá, não é obrigado, ele poderá adotar as seguintes medidas administrativas. No inciso 5, destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumento da infração. Vejamos o que o parágrafo 2º fala. As aplicações de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras, que comprometa sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentos infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a assim proceder. Então, numa fiscalização, verificada um crime ambiental, encontrada um maquinário, encontrado um alojamento, para que haja a destruição, nós já concluímos aqui que o fiscal deverá, no seu auto de infração, no seu relatório, no seu formulário, detalhar com riquezas de detalhes, com fundamentação, o porquê que ele decidiu a destruir aquele maquinário, por exemplo. E aqui a gente chega no artigo 111, que fala onde que pode ser destruído. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração, novamente, poderão, não devem ser destruídos. Eles podem ser destruídos ou utilizados quando? Inciso 1. A medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias. Eles utilizam muito esse inciso. Por quê? Quando nas fiscalizações é comum, até por desconhecimento, medo, truculências que foram cometidas no passado, que as pessoas que ali estejam, os proprietários dos maquinários, os proprietários do garimpo, da fazenda,
se evadam, fujam, saiam correndo. Então, quando aquelas máquinas são encontradas, efetivamente não tem ninguém ali e, por vezes, a sua retirada ali é muito complicada. Então, os agentes de fiscalização alegam o seguinte: ó, nós vamos destruir porque se nós formos embora e essa máquina ficar aqui, ela vai continuar causando dano. Mas ela tem que provar, ele tem que provar que, em hipótese alguma, é muito difícil, é muito complicado retirar aquela máquina para um local onde ela pode ser depositada. Então, isso tem que ser demonstrado claramente que é impossível ou muito difícil retirar aquele maquinário daquele local. E no inciso 2, possam expor ao meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização. Um maquinário, uma PC, por exemplo, não traz esse risco por si só. Ele não é um instrumento de destruição ambiental por si só. Então, esse inciso a gente entende que nem se aplica a maquinários, uma vez que ela depende da sua utilização. Ele, por si só, não é algo lesivo ao meio ambiente ou que coloque em risco a população e os agentes públicos. Aqui no parágrafo 1º, parágrafo único, temos o seguinte: o termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos. Então, meus senhores, isso aqui é algo que eu, como advogado ambiental na Amazônia, gostaria de ver, porque confesso que esse termo de destruição, pouquíssimas vezes ele é apresentado. Eu ouso dizer aqui que eu nunca vi esse termo de destruição dessas máquinas na forma que está aqui no parágrafo único. Apenas se destrói, vira as costas e vai embora. Na prática é isso. Então aqui, o depositário fiel, ele é importante? Sim, porque a gente sempre pergunta, os fiscais quando estão em campo, eles não têm certeza que se trata de uma área legalizada, eles não têm certeza se aquele auto de infração lá no futuro vai ser cancelado ou anulado. E se for uma área legalizada? E se o auto de infração lá na frente for cancelado ou anulado? Aquele bem já foi destruído, de quem fica o prejuízo? A lei trata isso. O artigo 105 fala o seguinte: os bens apreendidos deverão ficar sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário até o julgamento do processo administrativo. O legislador aqui foi muito inteligente nesse sentido, porque temos que aguardar o final do processo administrativo para se decidir se vai destruir ou não, porque, repito, e se aquele processo for anulado? E se provar que aquela máquina não tem nenhum vínculo com aquele crime ambiental? Então, aqui no parágrafo único fala o seguinte: nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra. Então, se anular o auto de infração, o Estado devolverá aquela máquina ao produtor rural, ao garimpeiro, à pessoa. Ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. Ora, nós não temos nem avaliação no termo de apreensão, nós vamos ter uma indenização. E quão penoso, quão difícil é um processo de indenização contra o Estado. Então, assim, evitar a destruição e colocar ela em fiel depositário é o melhor caminho, para que, se no futuro aquele auto de infração for anulado, aquela máquina possa ser devolvida ao seu real proprietário. Aqui no artigo 106, prosseguindo o seguinte: a critério da administração, o depósito que trata o artigo 105 poderá ser confiado. No inciso 1 fala aos órgãos e entidades de caráter ambiental, mas no inciso 2 é muito importante isso, ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações. Então, o que significa isso? Na prática, uma máquina que foi encontrada dentro de um crime ambiental ou de uma área que supostamente está acontecendo um crime ambiental, até que seja apurado aquele crime ambiental, até que seja julgado o processo administrativo, aquela máquina pode ficar com o autuado, com o produtor rural, com o garimpeiro, na qualidade de depositário fiel, devendo aquela pessoa prestar conta sobre aquela máquina e se comprometer a não utilizá-la em crimes ambientais. Então, é muito importante isso como uma alternativa para se fugir da destruição. Um ponto importante que nós temos aqui por vezes também,
são destruídos alojamentos, casas, residências, e o artigo 112, e no seu parágrafo 3º, é muito claro que a demolição ou edificação ou construção de obra, edificação ou construção não habitada. Parágrafo 3º, a demolição que trata o caput desse artigo, que é de obra, edificação ou construção, utilizada diretamente para infração ambiental, não será realizada em edificações residenciais. A gente basta acessar a internet aí, os vídeos, para a gente ver que, infelizmente, muitas vezes o IBAMA e os demais órgãos de fiscalização têm destruído imóveis, casas, alojamentos que claramente são residência daquelas pessoas. Nunca podemos esquecer que o garimpeiro, por exemplo, ele mora no garimpo. O produtor rural, ele mora na fazenda. Então ali não é uma boca de fumo, não é um local criado para praticar crimes. Não, é a residência dele. Então temos que ter muita prudência nessa destruição. E finalizando aqui, quais são as recomendações? Então, sabendo que as destruições de máquinas e alojamentos, elas ocorrem muitas vezes por conta dessa fuga, desse fato de encontrar essa máquina, esse alojamento sem ninguém. Então, o que a gente orienta aqui para poder amenizar ou evitar esse prejuízo? Procure fazer o protocolo dos pedidos de regularização de sua atividade, seja garimpeira ou seja agropecuária. Esteja presente no ato da fiscalização, apresentando-se como responsável pelo maquinário e oferecendo alternativa para o transporte do mesmo. Eu sei que muitas vezes, por medo, as pessoas não fazem isso, elas correm, mas hoje em dia existem muitos instrumentos para que vocês compareçam com segurança e eventual abuso de autoridade, truculência, violência, pode ser investigado e deve ser investigado e punido, uma vez que os funcionários públicos, os servidores, os fiscais ambientais não têm essa autorização para utilizar-se de violência, de truculência e abuso de autoridade. 3. Contratem advogados para lhe auxiliar e acompanhar as fiscalizações em campo. A gente tem visto que, muitas vezes, a presença de um advogado no ato da fiscalização inibe muito essas arbitrariedades, essas destruições, além de amenizar a aplicação das multas. E 4, criem associações para representá-los e defender vossos direitos. Aquela velho jargão popular, uma andorinha só não faz verão, juntos somos mais fortes. Então a gente tem visto em campo que vocês, muitas vezes representados, tanto os garimpeiros, produtores rurais, agropecuaristas, representados por sindicatos e associações, vocês têm mais forças, você tem mais poder de voz. Então é isso, pessoal. O que a gente tinha a tratar sobre a questão da destruição das máquinas é isso. Não é a regra, é a exceção. É obrigatório seguir uma série de procedimentos para que haja aquela destruição. Há possibilidade de se converter, evitar a destruição, colocando aquele maquinário como fiel depositário do autuado, por exemplo. E existem formas para você evitar, você procurar se defender dessas arbitrariedades, evitando assim prejuízos e processos futuros.